Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E muito bem, Conexão Poder recebendo o prefeito Emanuel Pinheiro nesta rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. Também vamos fazer com os candidatos a prefeito de Várzea Grande. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Conexão Poder. Eu quero começar com uma pergunta fácil, mas também é meio complicadinha. Por que você decidiu colocar sua candidatura nos acréscimos do segundo tempo? Quase foi para os pênaltis. O que houve? É problema familiar? É uma questão jurídica? É uma questão pessoal? É marketing? O que era que você estava pensando? O que você tinha na cabeça? Bom dia, André. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Conexão Poder. É um prazer enorme estar aqui. André, na verdade... É verdade que a Márcia não queria? É verdade. Isso que eu ia falar. Na verdade, eu não faço gênero. Se tem um gestor, um político transparente, que conversa de igual para igual com a população, com a imprensa, tem uma excelente relação com a imprensa, com vocês aqui em particular. Então eu não fico fazendo gênero. Se eu sou, se vocês sabem o tanto que eu estou empolgado, apaixonado, que eu vivo em lua de mel com a prefeitura de Cuiabá. Eu amo o momento que Deus brindou na minha vida de ser o prefeito da terra em que eu nasci e me dedico de corpo e alma 24 horas por dia para fazer o melhor pela minha cidade e pela minha gente. Então isso eu faço diuturnamente. E a Márcia não queria, exatamente por todas as polêmicas mesmo, a invasão de privacidade, o tumulto da vida de todo homem público, principalmente do chefe do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, o presidente da República, há uma cobrança muito maior e a família sente. A família afeta. Uma coisa é você ser deputado, ser vereador, outra coisa é você ser prefeito de uma capital, por exemplo, onde as cobranças são muito maiores, existe muito interesse, políticos e politiqueiros, né? Então, isso é o que mais tem, né? O que mais tem, interesses nobres e interesses escusos, então daqueles que querem fazer, plantam fake news, mentiras, falsidades, agressões gratuitas, então tudo aquilo incomoda a família. E são aí, esse ano, 32 anos de vida pública, né, André? Então, desses 32 anos, a Márcia vive comigo há 27, 28. Ela me conheceu, eu já era vereador de Cuiabá, no primeiro mandato, quando nós ficamos noivos. Então, ela está um pouco esgotada, um pouco cansada. Apesar de ser uma grande primeira-dama, uma mulher humana, humanizada, realizando um grande trabalho na assistência social, implantou aí todo o trabalho da criação da Secretaria da Mulher, foi dela, começando uma nova forma de encarar o empoderamento da mulher da capital do estado. Então, mas ela achava, né, porque agora não tem mais jeito, que eu deveria cumprir a minha missão, fazer esse grande trabalho de avanços, de humanização, de conquistas e de entregas para a população cuiabana, principalmente, ou seja, administrando para todos, sem discriminação, mas priorizando os mais humildes, os mais carentes, e aí entregar em alta, dia 31 de dezembro, a prefeitura, a faixa para o meu sucessor. Não ia ficar uma sensação de que está faltando alguma coisa? Porque você não consegue fazer tudo. Aí hoje eu brinco com ela, você não queria que eu entrasse, agora você ganhou 2 candidatos dentro de casa. Isso que eu ia falar. Então, não seria o que você perguntou, André? Não fica uma sensação de que está faltando alguma coisa, se caso você Fica. não disputasse? Porque não dá para entregar, tem viadutos fazendo, tem muita obra em andamento, você não vai conseguir entregar isso. Eu mostrei isso a ele. E aí você sai com... Falei, Márcia, tem tantas coisas que graças a Deus nós já entregamos. Entregamos muito mais do que prometemos para a população cuiabana, graças a Deus. Cuiabá merece, a população merece. Só que nós temos muitas obras em andamento. Os 2 viadutos eu vou entregar agora, nesse mandato, daqui a poucas semanas. Um na Beira-Rio e um na Avenida das Torres. Que esse vai ser o primeiro a ser entregue, Avenida das Torres, dia 15 de outubro agora. E o da Beira-Rio logo depois. Mas temos o Contorno Leste, a maior obra estruturante da história da capital, ligando o Distrito Industrial a Cuiabá, a rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá Chapada dos Guimarães, 17 km e 300 metros de rodovia de pista dupla, com iluminação LED, com ciclovias, que vai rasgar, que vai integrar uma região abandonada, que não está integrada. Isso é uma obra, uma ideia já antiga. Já é um projeto antigo que foi atualizado e tornado realidade na minha gestão. Vai integrar uma das regiões mais esquecidas da capital, que é a região sul-leste
oeste, certo? Sul-leste, norte, certo? Vai integrar essa região que é uma região de baixa renda, beneficiando mais de 50 bairros, cerca de 200 mil pessoas, mais ou menos um terço da população cuiabana, criando não só um mote de mobilidade urbana e de humanização do trânsito, mas criando um mote de desenvolvimento econômico, certo? De geração de emprego e renda que nós vamos proporcionar ao longo dos 17 quilômetros e 300 metros, onde vai beneficiar uma população carente que está fora do eixo de integração da capital. Então não vai ser só valorização imobiliária, não. Vai ser valorização de vidas, de qualidade de vidas, de oportunidades. Vai ser um novo corredor de desenvolvimento econômico e social da capital. Nós temos que entregar e temos dezenas de bairros que já entregamos o asfalto, outros que estamos fazendo o asfalto, tem o avanço no saneamento, no transporte coletivo, então muita coisa que precisamos entregar e é nosso compromisso com a população, isso me entusiasma. Certo. Nós vamos voltar a falar de obras, você tem bastante coisa para falar em relação a isso, mas vamos por partes, como o Jack Estripador. Nós estamos aí, eu creio, caminhando para um final de pandemia. Você tomou medidas amargas. Eu falo você porque nós temos uma mesma idade. Claro, total. E sou jovem. Nós somos jovens, mas temos a mesma idade, enfim, não fica bem chamar de senhor, né? Complicado. Enfim, o que eu ia falar mesmo, cara? Esqueci. Você fala da pandemia, você falou de Vamos de pandemia, é isso? Você não acha que tomou medidas muito severas e acabou comprando briga com boa parte do empresariado, que muitas vezes ajuda em campanhas eleitorais? André, ou atrapalham também? Um gestor, entendeu? Ele tem que ter, acima de tudo, claro, experiência. Isso eu tenho bastante, graças a Deus. E você tem que ter, especialmente em momentos de crise, um gestor, especialmente um chefe do Poder Executivo de uma capital pujante como Cuiabá, tem que estar preparado para enfrentar crises e turbulências. Então, se você não tiver equilíbrio, seriedade, responsabilidade e serenidade na tomada de decisões, você pode colocar uma cidade com 700 mil habitantes, a mais importante cidade do estado, a capital do estado, a perder. Quem imaginava em sã consciência, qualquer autoridade do mundo, que teríamos que gerir uma pandemia, no nosso caso aqui, no último ano do nosso mandato? Isso não estava no script, como diz o ditado, um inimigo oculto, que não tem vacina, que veio com uma força violenta como uma das maiores, se não a maior, crise sanitária da história. E, como não tem vacina, você tinha que tomar medidas para proteger a saúde e a vida das pessoas. Eu fiz o que um gestor equilibrado e responsável faz, seguir as orientações técnico-científicas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Me cerquei de técnicos, que acabei criando um comitê técnico de enfrentamento ao Covid-19, profissionais de saúde, epidemiologistas, sanitaristas, que me respaldavam nas decisões para proteger a saúde e a vida das pessoas. A saúde e a vida da população não tem preço. A saúde e a vida das pessoas não tem preço, André. Se não fossem medidas da prefeitura tomadas e lideradas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, com esse respaldo técnico, científico, esse fato que eu estou falando aqui agora já é reconhecido pelo Ministério da Saúde e pela própria Universidade Federal de Mato Grosso. Se não fosse a nossa liderança e tomada de decisões nesse período crítico da pandemia, Cuiabá teria uma situação, um quadro muito mais dramático do que já tem hoje. Nós teríamos no mínimo o triplo de óbitos e o triplo de casos confirmados. Quer dizer, eram terríveis, eram muito piores. Claro que um óbito já é demais, imagina quase 1000. Já é uma tragédia para mim, corta o meu coração, por isso que eu não vibro, eu não comemoro os bons números e a boa condução de Cuiabá no combate à pandemia. Porque me dói o sofrimento dessas famílias e dessas vidas que se perderam. Mas foi graças a essa postura, a essa conduta, que no momento foi pouco compreendida, mas tenho certeza que a maioria da população, a maioria do setor produtivo, certo? Porque todos estamos literalmente no mesmo barco. Pandemia não tem rico, não tem pobre, não tem classe social, não tem faixa etária, tem um grupo de risco, mas não tem a faixa etária, não tem sexo, não tem renda, não tem nada. Literalmente todos estávamos expostos e poderíamos ser atingidos ou nossos familiares. Tenho certeza, quantos de vocês não viram muito próximo da vida de vocês casos de Covid, caso confirmado como o seu,
que pegou e nem sabia, assintomático, graças a Deus, mas tenho certeza que você conheceu alguém muito próximo de você ou da sua família que perdeu um ente querido vitimado da Covid-19. Então, muito dramático. Até se aproveito a oportunidade para me solidarizar nesse começo de campanha com todos os familiares das vidas que se perderam em Cuiabá, vítima da Covid-19. Uma dor sem fim, uma marca que vamos levar para o resto da vida, mas fica aí registrada a resistência, certo, de Cuiabá, a resistência, a resiliência e a determinação da população cuiabana de se superar mais uma vez e conseguir, apesar dos traumas e das perdas, sair maior do que entramos. Sair, né, porque não acabou ainda. Sair maior do que entramos ao final de todo esse período pandêmico. Bom, você acha mesmo que o comércio é o vilão da história? Não. Eu sei que não adianta a gente ficar discutindo o sexo dos anjos, mas se você entra no shopping Goiabeiras, por exemplo, dá dó. Um monte de loja fechada, definitivamente. Isso, o Sabe, custo econômico. é o primeiro shopping da cidade, você vê várias lojas famosas lá, fechadas, econômico, quebradas. O custo econômico foi É gigantesco. O custo econômico. Ninguém aglomera em loja. Isso. O custo econômico, entendeu? O prejuízo do setor produtivo, as atividades econômicas foram muito penalizadas. Sim. Ontem eu sentei com os representantes das principais instituições de ensino privadas em Cuiabá. Estão todas já no limite. No limite. Então a gente sabe, eu sofro com isso. Cada medida para fechar, para prorrogar, para mudar horário, para intervir, é uma dor muito grande, mas eu tenho que fazer. Eu sou o gestor, eu sou o prefeito da cidade. É a saúde e a vida das pessoas que está em jogo. Economia, a gente sabe, é dramático, a gente precisa assegurar o emprego, a renda, mas a economia a gente reconstrói. Agora a saúde e a vida não tem para onde correr, não tem preço. Não é um contrassenso não ter aula e ao mesmo tempo ter futebol no estádio? Sim, mas o futebol... O público já está liberado? O futebol sem o público. Aqui ainda não. Eu estou sendo pressionado para ter o público 30%, Então, 50%. Só que a gente precisa entender... Mas aí pode ficar 22 marmanjos se trocando tapas no campo, mas não pode a criança ficar na sala de aula. Tem que ter liberação E o marmanjo, de e o marmanjo é que transmite Mas- Covid, a criança... Isso, mas Menos. o seguinte, pelas orientações técnico-científicas, André, você, em espaço aberto, você pode ter até 200 pessoas em espaço aberto, desde que com o distanciamento e com a medida de biossegurança. Ali você está em pleno exercício. Não estou dizendo que é o melhor dos caminhos, até porque é um esporte coletivo. Mas você não abraçando, não agarrando, não fazendo... Não, mas no aquele jogo futebol que os todo caras mundo- fazem isso. Sim, mas hoje está todo mundo se cuidando. Eu vi Flamengo Hoje e tá- Palmeiras domingo, você deve ter visto. Hoje- Os reservas do Flamengo não ficaram no banco, ficaram na arquibancada, todos de máscara. Aí na hora que o cara entrava, ele tirava a máscara e ia pro campo sem máscara. Caramba! É um negócio estranho. Hoje está todo mundo se cuidando, mas por ser um espaço aberto, é questionável, mas ainda há uma certa margem de segurança. Não existe um Mas exagero. É questionável, até porque a gente também não pode deixar o mundo, a cidade parar. As pessoas precisam trabalhar, Sim, precisam tem que comer. precisam comer, precisam sobreviver, precisam ter dinheiro, inclusive, para adquirir os produtos de biossegurança, Pagar imposto. ou de higiene pessoal e familiar. Então, esse equilíbrio foi o momento mais difícil. Não pense que foi bom para mim, e não é fácil para mim estar mantendo, por exemplo, unidades de ensino fechada, mas é porque as recomendações técnico-científicas dizem isso. A estrutura da educação pública, vamos botar brasileira, que é o que importa aqui no momento, presencial, ela possibilita uma tendência maior de propagação do vírus nas crianças que são assintomáticas. Então, por isso ela está sendo a primeira a ser penalizada e a última que deverá voltar no momento de estabilidade total para um retorno mais seguro e de plena normalidade. Então é tudo muito complicado, tudo muito complicado, mas a responsabilidade do gestor naquele silêncio da nossa solidão para tomar a decisão, porque no final a decisão é sua. E eu sempre tomei as decisões com o coração na ponta da caneta para ser justo e priorizar principalmente os que mais precisam. Então não é fácil, mas pela cidade, pela saúde e a vida das pessoas, tivemos que tomar algumas decisões. Por quê? Porque elas eram as decisões recomendáveis pelos especialistas, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, como as medidas técnico-científicas mais adequadas para se combater aquele inimigo invisível. E da educação não tem previsão de volta.
as escolas? Educação pública não tem. A Privada voltou, é só infantil, né? Parcialmente. Infantil. Mas tudo vai depender, tanto a pública como a privada, vai depender do comportamento do vírus em Cuiabá. Nós monitoramos o comportamento diariamente e fecha cada ciclo de 7 dias e um de 14. É essa orientação que temos que deve ser feita para acompanhar, para monitorar o comportamento do vírus. Então, eu devo receber o relatório na próxima terça, e aí dos últimos 14 dias, dividido em 2 de 7. E aí, com isso, a gente vai vendo o que pode avançar gradativamente, com toda a segurança, para não colocar em risco a saúde e a vida das pessoas. E Deus que me livre, Deus que nos livre, venha uma segunda onda aí. A população jamais suportaria o estresse, o sofrimento, aí as perdas aí irreparáveis numa crise sanitária dessas proporções. Temos que ser responsáveis, equilibrados e muito serenos nesse momento. Você já tem ideia de quanto a prefeitura perdeu em arrecadação nessa situação toda aí? Nós estamos fechando... Arrecadação de impostos, eu digo, porque o comércio fechado, a atividade parada. De uma forma em geral... Mas o dinheiro veio do governo federal e você conseguiu equilibrar seu caixa. Se não fosse a compensação financeira do governo federal, que eu até agradeço ao Congresso Nacional, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, como prefeito da capital, se não fosse essa articulação política do Poder Executivo e do Congresso Nacional, o Poder Legislativo nosso, os municípios brasileiros iriam sucumbir. Aliás, municípios e estados brasileiros também, né? iriam sucumbir. Nós não enfrentaríamos uma pandemia nessas proporções com a queda dramática, drástica da receita, porque tivemos que praticamente parar a atividade econômica da cidade. Com isso, a arrecadação caiu, evidentemente, e tivemos que tomar medidas que necessitavam investimentos. Então, até para cuidar da saúde e da vida das pessoas. Então, foi um momento muito difícil, mas mais ou menos, em termos de receita própria, com repasses, mais ou menos aí em torno de 80 a 90 milhões. Mas nós estamos fechando aí. De perda? De perda. Mas aí vieram... Não, aí veio a compensação, não veio 200. Veio, nessa compensação direta para equilíbrio das contas, veio 40 vezes 4, veio 150 a 160 milhões. Certo? Para livre investimento, não amarrado à Covid-19. Folha de pagamento, equilíbrio das contas, pagamento de despesas. Mas aí veio uma grana amarrada também para a Covid. Aí veio. O governo foi uma mãe, né? Foi não, graças a Deus. E nós investimos, preparamos toda essa rede de proteção à saúde e à vida das pessoas para combater a pandemia. Carregamos o Estado nas costas, que é uma missão da capital, e Cuiabá se orgulha dessa condição de ser mãe de todos os municípios. Aqui é a referência, as melhores estruturas hospitalares, os profissionais mais avançados, certo? Então, vem todo mundo para cá. E nós abraçamos o Estado inteiro, e com a crise de saúde no interior do Estado, acabou que Cuiabá não só teve que acolher a nossa gente, a população cuiabana, como acolheu a população vazagranense, a população da Baixada Cuiabana e do Estado inteiro. Em média, é o que é também para os casos não Covid. 60% do interior e 40% da capital foram atendidos nesse período da pandemia e que, graças a Deus, suportamos e assim mesmo, no momento, para evitar um período de vacas magras, ainda temos em conta mais ou menos 30 milhões de reais de recursos da Covid-19 para qualquer necessidade extra em defesa da saúde e da vida da população cuiabana. Isso sem contar que fiz questão de fazer uma parceria com o Ministério Público, e o Ministério Público acompanha online, 24 horas por dia, cada centavo do recurso público aplicado da Covid-19 na capital do estado de Mato Grosso. Então isso é uma parceria que fiz com o MP, até para dar tranquilidade, transparência e seriedade na aplicação dos recursos públicos no momento tão dramático da nossa capital e do nosso país e da humanidade. Você esqueceu de falar daquele monte de venezuelano e de boliviano que cai tudo aqui também, né? Veio tudo. E aí nós temos que bancar essa turma, né? Isso, então aí tivemos Eu não acho certo isso, a Casa dos Migrantes, fizemos uma grande parceria, a primeira-dama Márcia Pinheiro cuidou pessoalmente disso, e não só na parceria com a Casa dos Migrantes, como nos CRAs, nos CREAs, nas casas de acolhimento, no hotel, certo? Onde acolhemos a população de rua, onde tem
tem imigrantes e que são atendidos com toda a dignidade, com toda a cidadania, com todo o respeito à pessoa humana. Eu não falo, eu quero pegar esse gancho aí de respeito, enfim, de boliviano e venezuelano. Eu não sei se é a prefeitura, perdoe a minha ignorância, que teria que cuidar disso, se é a promotoria, se é o conselho de estado, não sei. O que tem de venezuelano nas esquinas pedindo esmola é um absurdo. Famílias inteiras ali. E você vê que eles usam as crianças para pedir esmola. É crime. É um drama social muito grande. É crime. É um drama social muito grande. A crise... E quando nós vamos conviver com isso? A crise Qual é a solução para isso, prefeito? Mas é uma causa... Porque você acaba sendo cobrado. É uma causa humanitária. Porque a crise na Venezuela, a crise política em qualquer país, especialmente nos nossos vizinhos aqui da América, leva a população a buscar uma nova vida, um novo rumo e tentar sair daquela crise. O negócio está tão ruim que o cara prefere ficar pedindo esmola na rua aqui do que viver lá. Ele quer ter uma vida, ele quer construir, sonhar uma vida melhor, dar uma vida diferente para os seus filhos e vem para aquelas cidades que eles consideram o Eldorado, que eles consideram que vão ter condições melhores. Cuiabá já foi chamada de Eldorado. E Cuiabá é uma dessas cidades aí exatamente pelo acolhimento, pelo momento pujante, pelo momento de desenvolvimento. Então, mas o que fazer com essas pessoas, prefeito? Agora, porque na casa do migrante não cabe. Isso, agora são exatamente políticas públicas de acolhimento, certo? De inclusão social e de geração de emprego e renda para absorver essas centenas de dezenas de mão de obra. Uma situação de... Até porque a política, a relação internacional, as relações exteriores, não é uma política local, né? Ela é uma política federal. Com a Venezuela não existe, né? Então, essa relação. Então o Brasil a gente não pode evitar. Mas não há como... deixar de acolhê-los. Não vou dizer punir, mas, sei lá, fazer alguma coisa com essas famílias, porque não pode ficar usando criança. Isso. Você passa no trevo de Santa Rosa, é um absurdo, os caras colocam um guarda-chuva, põe a criança embaixo, no meio do trevo ali, no sol, quando tem sombra do outro lado, e fica com a criança no sol ali para as pessoas se comoverem e darem o trocado que ele quer. Nós estamos Se eu fizer isso com um filho meu de 10 anos, eu vou para a cadeia. Por que o venezuelano pode? Eu sei que não é da tua competência isso, mas tenta me explicar isso, prefeito. Mas André, não é que não pode. Onde que ele vai deixar a criança também? Uma criança de colo? Não tem creche, não tem onde deixar. O momento é dramático. A gente precisa... Mas muitos pais cuiabanos brasileiros também não têm. E se ele fizer isso, ele vai preso. A gente tem uma situação, André, que a gente precisa agora, é o que está sendo construído, e Cuiabá está junto aí com a Casa do Migrante, com a Defensoria Pública, que realiza um grande trabalho, o Ministério Público, as Casas Lares, estamos desenvolvendo essas políticas públicas, porque é uma situação, é uma realidade. Mas não vamos fechar a porta para os migrantes. Não, a gente não pode parecer xenofóbico, mas... Isso não existe. Também tu não pode deixar como está, senão daqui a pouco fica fora de controle. Não está dando conta, tem que abrir. A humanidade exige essa integração, esse espírito humanitário, essa solidariedade humana. E essa é uma marca brasileira, do Brasil. Então nós não podemos fechar as portas para o nosso vizinho. Entendeu? Então nós temos agora que criar políticas públicas, porque senão os problemas sociais vão agravar, os problemas econômicos vão aumentar. E muita gente tem conseguido empregos, entendeu? Informais, mas tem conseguido. Agora, muita gente não tem conseguido. A prefeitura mesmo, nós estamos abrindo o máximo de espaço que a gente pode. Temos parceria com a iniciativa privada, com o comércio, com restaurantes, certo? E temos conseguido encaminhar muitos migrantes, vamos chamar assim, né? Porque uma vida já é muita. Então, mas agora precisamos ter uma ação muito maior. À medida que Cuiabá vai dando solução a um problema, mais gente é chamada, mais gente volta os seus olhos para a capital do estado de Mato Grosso e quer vir para cá. Aí vai continuar vindo mais migrantes para cá. Então acaba sendo uma realidade que tem que ser enfrentada. Não quero ser preconceituoso, mas você não vê haitiano pedindo esmola na rua. Eles vieram para cá numa situação tão terrível quanto os venezuelanos. Você não vê sírio pedindo esmola na rua, eles vieram para cá numa situação tão periclitante quanto a dos venezuelanos. É tudo muito dramático, né? Aí é uma questão a minha opinião, de cultura e de política pública local, lá. Porque os caras lá estavam acostumados ao governo dar tudo. É o tal do socialismo. Né? Vem pra cá, ele acha que você tem que dar tudo para ele também. Enfim, é isso que vira, né? Mas vamos lá, só um comentário. Vamos falar de campanha? Fala, Márcia. Eu falei demais já, eu vou deixar ela falar um pouquinho, vamos assistir aquela entrevista aqui. Vai lá, Márcia. Não gosta muito. Não tem Covid, relaxa.
Eu acompanhei sua primeira coletiva aí como já candidato à reeleição. E aí eu me lembro que o senhor comentou uma coisa que eu achei interessante. O senhor disse que foi vítima de armação e sabe que será vítima novamente de armação. E aí, qual que é a situação O famoso que o senhor comitê da maldade está se referindo quando fala aí de problemas futuros? Márcia, o que eu digo é o seguinte, eu nunca vi como tem tanta gente que utiliza as mídias sociais, a internet, esses instrumentos fantásticos que Deus deu ao homem de poder se comunicar, se aproximar das pessoas, que na verdade a tecnologia de ponta proporciona isso, né? A gente se aproximar mais uns dos outros, mas utilizam esse instrumento para, por detrás deles, atacar gratuitamente, baixar o nível, fazer fake news, soltar mentira para todo lado e depois a vítima que se vire para provar se é verdade ou não. Graças a Deus, está tão desmoralizado isso que a maioria esmagadora da população e dos próprios usuários, a população em peso não acredita. Eu estava vendo até uma pesquisa em nível nacional, o tanto que caiu a credibilidade dessas fake news, dessas notícias de WhatsApp, dessas notícias de Facebook, dessas notícias de Instagram, agredindo gratuitamente esse ou aquela pessoa que eu não gosto. Então, perdeu credibilidade. Isso é muito importante. Você mostra que a população é participativa, ela é justa, ela é muito crítica. Então, isso cria aquilo que o André falou, é o famoso comitê da maldade, que existe, que não importa a consequência. Não importa os fatos, o que importa é a versão que nós vamos dar aos fatos. Vamos prejudicar o Emanuel, vamos repentar com o Emanuel. Não interessa se ele é culpado ou inocente, não interessa se ele tem razão ou não. Eu não gosto dele, eu quero tirar ele quero tirá-lo da prefeitura e para isso vale qualquer coisa. Não tem limite para maldade, não tem limite para fake news, não tem limite para mentira. Eu não sou assim. Eu sou um ser humano. Eu respeito as pessoas. Eu respeito antes de te atacar, Márcia. Eu lembro que você tem um marido, você tem filhos, você tem pais, entendeu? Você tem irmãos, você tem uma família que é sagrado, entendeu? Então eu não posso sair difamando a Márcia sem saber, ou sem pelo menos dar o direito de defesa à Márcia, ou de ouvir o direito de defesa à Márcia. Mas é um instrumento que os mal intencionados usam no momento, e nós, por amor a Cuiabá, por amor à vida pública, por amor à nossa capital e à população cuiabana, temos que enfrentar para não deixar que esse perfil minoritário da sociedade se amplie, certo? Colocando em risco o equilíbrio, colocando em risco a seriedade, a responsabilidade e a serenidade tão necessárias para ocupar os cargos públicos, seja prefeito da capital, vereador da capital, secretários e outros cargos importantes. E está na cara, isso é evidente, e eu cheguei a denunciar que essa suposta utilização da máquina de que eu possa vir a ser armação, ela parte até, segundo informações que tenho, por isso que eu pedi para ser investigado, porque eu não quero ser leviano em acusar, certo? Elas partem do próprio governo do Estado. E eu fiz essa denúncia formal, eu formalizei essa denúncia no dia 2 de dezembro para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, dizendo que fui procurado por pessoas de idoneidade na sociedade, 3 ou 4 pessoas, certo? Que me afirmaram que estaria sendo montado, certo? Certo? Por alguns membros, estimulado pelo governo, arquitetado pelo governo do Estado, dentro da Delegacia Fazendária e da DECOR, Delegacia de Corrupção, uma articulação para me prejudicar, para me atingir como prefeito da capital. E, Emanuel, você tem certeza disso? Não, não tenho, mas é uma denúncia grave. E essa denúncia me falaram que iria acontecer para que avançasse a concretização dessa denúncia. Eu peguei como é que se encara? Um Estado democrático de direito, agora eu falo como professor de direito constitucional, ele tem alguns pilares que são sagrados. E entre esses pilares que são sagrados está, certo, está a aversão a qualquer utilização do aparelho estatal para privilegiar ou para perseguir alguém. Você não pode utilizar aquilo que foi criado para te proteger. Um órgão público é criado para proteger o cidadão, para proteger a sociedade. Você não pode, entendeu? Você não pode utilizar dentro do Estado democrático de direito aquele aparelho estatal para prejudicar o André, porque eu não gosto do André. Isso é crime, entendeu?
entendeu? Então, eu pedi que fosse apurado, eu não denunciei o governador ou o chefe da Casa Civil ou o governo. Eu disse o que chegou a mim, fiz a denúncia por escrito com algumas provas, disse o que ia acontecer. E aonde eu fui? Na Casa do Povo mato-grossense, Assembleia Legislativa, até porque os possíveis envolvidos eram agentes públicos. Então cabia à Assembleia investigar e pedir para que eles tomassem providências. Entreguei na mão do deputado Botelho, deputada Janaína, deputado Max. E desde o dia 2 de dezembro, os delegados querem falar o que eu disse ali naquele documento sigiloso à época. Se concretizou, aconteceu, os delegados foram afastados. Eles querem falar e a Assembleia não quer ouvir. Então isso começa a nos deixar... Eu fiz uma denúncia como prefeito da capital. Você imagina, se eu como prefeito da capital formalizo uma denúncia para o Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e o Poder Legislativo, ele simplesmente ignora até o momento, imagina se for um jornalista, imagina se for um cidadão comum, que proteção eu vou ter desse Estado. Eu só quero ter esse direito, entendeu? De saber, olha, se chegar lá, chamar os delegados, apurar, não tiver nada, é tudo que eu quero saber. Olha, não tem nada, o prefeito se equivocou, houve uma má interpretação, eu sou o primeiro a vir a público e reconhecer. Mas não, até hoje eu não tive essa resposta. Ninguém apurou nada. Então ninguém apurou nada até o momento. Mas a OAB está entrando no caso. Mas o que aconteceu? Eu peguei como eu vi. Continuam os rumores que vão utilizar esse ou aquele aparelho estatal para me atingir. Agora na campanha o próprio governador, não sei por que cargas d'água, não para de falar, de cobrar, chegar até a condição de puxar a orelha de instituições e de órgãos, porque não estão atingindo o prefeito da capital, pelo amor de Deus, até que... E nós vamos achar isso normal, a nossa imprensa livre vai achar isso normal. Aí eu sou membro da Executiva Nacional do MDB, o meu partido. Eu oficializei a intervenção da Executiva Nacional, porque aqui no meu estado eu não estou sendo ouvido pelo Poder Legislativo. Certo? E as coisas estão acontecendo abertamente e ninguém toma providência. Nenhuma instituição está tomando providência. Aí vai esperar o quê? Que arrebentem comigo para depois vir querer solidarizar ou querer tripudiar em cima de mim, baseado na mentira, na fake news ou na perseguição, só porque é meu adversário político? Eu tenho que reagir a isso. Por Cuiabá, inclusive. Por mim, pela minha família e por Cuiabá. Eu tenho que reagir a isso. Pedir apoio da Executiva Nacional do MDB, através do presidente do meu partido, o deputado federal Baleia Rossi. O deputado, eu recebi hoje, inclusive, André, que eu estou dando de primeira mão, recebi agora cedo. O deputado federal Baleia Rossi fez todo um processo e encaminhou e pediu a intervenção da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB Nacional, através do presidente nacional da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, e a OAB Nacional tomou providência, determinando a OAB local que instaure os procedimentos necessários para esclarecer essa grave denúncia O que a OAB pode fazer? Do prefeito da capital. A OAB ela pode agir de várias formas, mas... Porque ela não é um meio de investigação. Mas ela é representante... Botar pressão na Assembleia. Ela é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, entendeu? Ela é uma instituição que luta pela defesa das leis, pelo cumprimento da Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. Ela bota pressão na Assembleia, então, ela provoca o Aí o judiciário. que ela fez? Aí eu recebi aqui do presidente da OAB local, que foi provocado pelo presidente nacional da OAB, e ele encaminhou aí pedido de providências à Assembleia Legislativa de Mato Grosso Já encaminhou para o Poder. Já encaminhou para o... Agora eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo agora todo o processo. Primeira mão aqui. Primeira mão. Ele encaminhou o documento pedindo esclarecimentos e providências da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e também do Ministério Público e também para o Procurador-Geral de Justiça, pedindo providências, pedindo informações e providências do Ministério Público do Estado ante a grave denúncia do prefeito da capital. Então, pelo menos é um alento para mim ao que a OAB pode fazer mais. Ela pode fazer mais. Se ela quiser, ela pode convidar os delegados para ir depor lá. Mas aí eu já não sei, isso é uma decisão da OAB. Até agora, da diretoria da OAB. Nada mais nada menos que pedindo explicações. Não, pedindo explicações e providências. Por que vocês não apuraram? Exatamente. Então, isso aí já pelo menos me conforta.
E uma ação rápida. Semana passada eu provoquei o MDB Nacional e você vê que em uma semana o MDB Nacional provocou a OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, e em menos de 48 horas a OAB Nacional já determinou providência à OAB local. Então isso me conforta e vamos aguardar agora a resposta do nosso Ministério Público e principalmente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para justificar por que não tomou nenhuma providência até o momento. Falando em providência, você teve... Pega mais água para o prefeito aí, pessoal. 3 secretários afastados, né, exonerados, por estarem sendo investigados por suspeitas de desvio. Até que ponto isso aí te deixou constrangido, te atingiu de alguma forma ou te deixou decepcionado? Bom, André, de qualquer forma, gostar... Essa última do Marcos Marcos Brito ninguém esperava. Deixa eu te falar. Primeiro, o Ruark, ele já tinha sido afastado, o secretário de saúde. O Ruark foi Ele lá já atrás. foi lá atrás e ele já tinha sido afastado, ele entregou o cargo na época, eu o exonerei. Depois que veio, logo depois, tempos depois que veio, os problemas dele, que aliás eram oriundos da gestão passada do prefeito que me antecedeu, nada tendo a ver com a minha gestão. Tentaram embolar, não eram os contratos que vinham da gestão passada, do Estado e do município. Alguns ainda estavam na minha gestão, certo? Mas o grosso vinha tudo da gestão passada, especialmente em contratos com o Estado. Então, Gestão passada sua, atual governador Mauro Mendes. Isso, então tentaram jogar para cima de mim, mas você viu que não colou, tentaram me envolver, você viu que não colou. Então não teve nada a ver com a minha gestão. Agora, os 2 secretários, Alex Passos Vieira, de Educação, e o Procurador-Geral Marcos Brito, foi na minha gestão. São 2 homens de confiança, tenho certeza que eles vão provar a inocência deles. Foram fruto de um processo, de um caso isolado, que também veio da gestão passada, do prefeito que me antecedeu, foi licitado por eles, tanto é que a ex-secretária de Educação foi chamada para ser ouvida, mas cada um arque com as consequências dos seus atos. O que importa é que ninguém foi preso dentro da minha, dentro do meu gabinete ou dentro da minha gestão. Aí você está provocando. Não, eu estou falando assim, não houve nada mais dramático. Houve uma denúncia, mandaram afastar, eu afastei. Você está dando uma indireta lá para o subsídio junto. Mandaram afastar, eu afastei. Mandamos apurar, está sendo apurado, a verdade vai aparecer, eles vão se defender, tem meu voto ainda, eles têm o meu voto de confiança, já me explicaram o que aconteceu e nada chegou nem perto do prefeito. Nada não passou nem perto. São casos isolados, um processo só, que envolveu 2 secretários e que começou na gestão do meu antecessor. Mas, pela lisura e transparência, afasta o secretário e deixa ele se defender. E a gestão toca, e a gestão continua e segue. Isso tudo ocorreu agora, depois de 3 anos e meio de gestão. Isso tudo ocorreu agora e a nossa gestão segue sem nenhuma mácula, sem nenhuma corrupção, sem nenhum escândalo, certo? E com todas as ações sendo entregues, com a folha em dia, o salário em dia, servidor valorizado, obras, projetos, programas e ações entregues lá na ponta, beneficiando a população cuiabana como um todo, sem discriminação, mas priorizando os mais humildes, os mais carentes. Essa é uma marca da gestão Emanuel Pinheiro. Na hora que ele falou, nenhum secretário foi preso, é claro que está se referindo lá ao vai ser Wanderson de Não, Jesus. eu nem lembrei. Mas eu lembrei, pô. Não, mas eu não lembrei, senão fica até O Wanderson pensando. de Jesus Fica foi até pensando. na Casa Civil. Sinceramente, eu E, não ó, lembrei. Sinceridade para você, eu cantei essa bola para o Mauro Carvalho em maio. Ó, essa é uma denúncia grave. Então, Né? Abre o olho com esse cidadão. Essa é uma denúncia Abre o olho com grave. esse cidadão. Então você acha que ele prevaricou? Se você, como cidadão, um Eu jornalista, sei. Bom. você chega e fala para mim... É como que eu não prefeito. tinha prova, né? Se você fala para mim como prefeito da Olha, olha, capital, investiga. olha aquilo, Ó, tal. abre E teu eu olho. não faço nada. Não, é da mas confiança. Não tem nada Deixa contra ele. o Ministério Público está fazendo faz um grande trabalho de uma forma geral. Eu falei, você quer ver se o cara tá armando alguma coisa? Vê o carro que ele anda. Vê o salário que ele tem. Vê a casa que ele mora. Vê para onde ele viaja nas férias. Aí você sabe se Mas ele eu tá não me referi a esse fazendo caso, sacanagem não. ou não. André, mas eu não me referi a esse caso não, eu falei no Mas eu geral. lembrei. Prefeito, pegando esse gancho aí que o senhor falou que esses casos aconteceram agora, mais de 3 anos depois do início da sua administração, o senhor sabe que isso tem sido bastante usado pelos adversários nessa campanha, né? E até agora, com os candidatos que a gente conversa, a prefeitura, a primeira coisa que eles colocam, meu foco vai ser o combate à corrupção, não foi? Todos.
não chegam com o meu foco vai ser a construção, o meu foco vai ser o combate à corrupção. Então, assim, na sua avaliação, eles batem nessa tecla por falta de propostas ou realmente esse já seria o foco deles? Como lacração. É lacração? A campanha vai ser boa, que vai poder mostrar a moral de quem pode falar em corrupção ou não. Vai ser ótimo, ótimo, isso é excelente. Então vamos ver quem tem moral para falar, gargantear aí, ficar aí usando aí as fake news, as mentiras e os discursos apelativos para mostrar a absoluta falta de proposta, a absoluta falta de experiência, entendeu? A absoluta falta de estabilidade, equilíbrio emocional, de responsabilidade e seriedade, a falta de articulação política em todas as instâncias, mas especialmente em Brasília, com a bancada federal e com o Congresso Nacional. Então não tem propostas. Aí vivem de fake news e de atacar o prefeito, forçar uma barra que nós estamos aí seguindo, trabalhando com uma Cuiabá pujante, uma Cuiabá em dia, certo? Bombando de obras em todos os cantos da cidade, beneficiando a população. A folha salarial em dia, hoje é dia 30, último dia útil do mês. Rigorosamente, como desde o primeiro dia do meu mandato, o salário já está na conta dos servidores, desde meia-noite, para quem tem conta no Banco do Brasil, e desde 6 ou 8 horas da manhã. Essa é a maior preocupação do servidor, né? Sobre esse salário. Salário na conta, mas além do salário na conta, Márcia, todos os direitos e garantias assegurados para eles conquistaram na minha gestão. Das 16 categorias dos servidores públicos municipais, 12 tiveram seu PCCS conquistado na minha gestão. Isso é o respeito ao servidor, a valorização para o servidor público, ao servidor público, respeito, valorização, estímulo, até porque eu preciso dele. Se a minha gestão está muito bem avaliada, se nós estamos conseguindo chegar lá na ponta, com os serviços públicos eficientes, humanizados, melhorando a cidade e melhorando a vida das pessoas, eu devo à minha equipe e aos servidores públicos da capital, que são extraordinários, certo? Que me ajudam a levar esse serviço público e entregar lá na ponta, realizando aí a felicidade, o sonho, certo? Ou a melhoria da qualidade de vida da população. Para isso estamos aqui. E é uma cidade pujante, então você não tem o que falar da gestão. Você não tem o que falar. E começa a querer colar os chicletes, né? Os apelos nacionais. Você acha que eles estão tentando pregar Claro, a sua imagem? não vai. Mas tentaram pregar, tem 4 anos tentando pregar. Tem 3 anos e 10 meses e não vai pregar. Não vai conseguir pregar. Não existe corrupção. A nossa gestão é uma gestão séria, é uma gestão proba, é uma gestão transparente. Está aí. Uma gestão que não fosse proba e correta não faria, certo? Não multiplicaria os recursos públicos e fazer tantas obras jamais vistas simultaneamente na história da cidade, tanto com recursos próprios como com financiamentos. Por que você consegue financiamento? Porque você tem credibilidade. Cara quebrado, prefeitura quebrada, não consegue dinheiro, ué. Você não tem capacidade de pagamento, não tem credibilidade, é mal pagador e está com as contas arrebentadas, você não consegue dinheiro em lugar nenhum. Eu nego a agenda para instituições que querem prestar dinheiro para Cuiabá, porque a gestão fiscal é proba, é séria, a prefeitura tem capacidade de pagamento e o dinheiro aqui é bem aplicado. Está aí, Felizas, recursos, viadutos, contorno leste, asfalto, pavimentações, obras do porto, tudo, mercado do porto, orla do Porto 2, tudo isso são financiamentos, além de recursos próprios, para asfaltar a cidade. Então, Cuiabá vive um momento, um oásis em termos de desenvolvimento, em termos de obras por todos os cantos da cidade. É um momento de autoestima, de resgate de autoestima e de orgulho próprio de ser cuiabano. Uma cidade imponente, mais bonita, mais valorizada, mais desenvolvida, que começa a mudar a sua feição, a sua característica, começa a modernizar e começar a ter status, imponência de capital, de cidade que se prepara para o novo milênio. Não aquele feijão com arroz, aquela gestão medíocre de uma boa maioria dos meus antecessores, que achava que certo, pintar meio fio e sinalizar a rua já era obra, que inaugurava ponto de ônibus, que pô, eu inauguro estação. Falei que ele falou? Eu inauguro estação. Inaugurar ponto de ônibus é ótimo. Eu inauguro estação. Estação, símbolo da sustentabilidade, da modernidade, porque o usuário do transporte coletivo, que não tem dinheiro para pagar um carrão bonito, merece tudo do bom e do melhor. E esse é só o início do processo. Eu faço estação, eu não inauguro ponto de ônibus, não. Eu já fiz 3.
Estação. Ele falou os pontos de Ele onde está para, cutucando o né? antecessor. Não, nem lembrei dele também. Ele é bonzinho. Eu entrego estação, climatizado, com energia solar sustentável, com ar-condicionado 24 horas por dia, com assentos para todo mundo, com assentos para deficiente, gestantes e obesos, com espaço para pessoa com deficiência, com Wi-Fi e com uma televisão que diz ao usuário quanto tempo o seu ônibus vai chegar, para ele não perder tempo, para comprar um remédio, para comprar um pão, para fazer um lanche. Respeito, cidadania com quem mais precisa, dignidade. São as transformações. A mudança chegou em Cuiabá. E essa mudança merece continuar. E isso está causando desespero e desequilíbrio dos nossos adversários. Aí começa a atacar. Mas vai ser bom o encontro, ver quem tem moral para atacar. Falar em moral, você sofreu um duro ataque do seu ex-colega de Assembleia, o deputado Ribeiro. Esse tem uma moral, né? Bom, ele falou que você está com desespero de candidato, que o CPF dele está sujo por tua causa. É um santo, né? Virou um santo, né? O que você falaria pro Rio? André, Olha para a câmera da verdade aí. André, manda um recado. eu já falei em outra oportunidade, eu não vou perder meu tempo de falar. Eu quero que esse senhor seja meu inimigo mesmo. Eu quero que ele seja meu amigo. Eu quero que André me respeite. Eu quero que Márcia me respeite. Eu quero que Dom Milton me respeite. Eu quero que o pastor Silas me respeite. Eu quero que Nelson, presidente do CDL, me respeite. Eu quero que Jonas, presidente da Associação Comercial, me respeite. Eu quero que Júnior Verdão, presidente da FEComércio, me respeite. Eu quero que os presidentes de bairro me respeitem. Eu quero que as pessoas de bem me respeitem e podem até não votar em mim, sendo do meu partido, ou pensar ideologicamente como eu penso, mas que me respeitem e tenhamos uma convivência civilizada de alto nível. Esses aí, delatores, que se esconderam atrás de delação, não importa se é verdade ou mentira, mas para poder sair da cadeia, estou nem aí. Eu faço questão que fale mal de mim. Faço questão que sejam as únicas pessoas que falam mal de mim da forma como eles falam. Não estou nem um pouco preocupado. Eu me preocupo com a sociedade do bem, que é a maioria que vocês dois representam e que, graças a Deus, temos essa relação de alto nível e respeitosa. Obrigado. Eu queria saber sobre uma curiosidade, que eu fiquei muito curiosa. O prefeito, o senhor disse aí recentemente, na tal da coletiva, que eu acabei de me referir, que tem político que fala muito de Deus, mas tem pacto com o diabo. O que aconteceu, prefeito? Colocaram o seu nome na boca do sábado? Não, eu até falei uma vez isso, eu me expressei mal. Não, eu me expressei mal, não. Eu sou como todo cuiabano. Sou temente a Deus, certo? Cuiabá é um povo cristão. É um povo que se apega em Jesus. O nosso padroeiro é o Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A comunidade católica está envolvida desde o surgimento dos primeiros passos, primórdios do ciclo do ouro, quando Cuiabá nasceu. A comunidade católica conosco esteve sempre presente na vida do cuiabano e serviu de muita força. A fé cristã do cuiabano nos ajudou a desenvolver a nossa capital no período de 250 anos de isolamento total com o resto do Brasil e do mundo. Aí nasceu o Santo Negro, São Benedito, que serviu de força espiritual para os cuiabanos. Depois veio o advento, o surgimento com uma força total da comunidade evangélica. E Cuiabá hoje já era com a Igreja Católica, agora com a força da comunidade evangélica, virou a Cuiabá de todos os santos, a Cuiabá de todas as igrejas. Então há uma fé cristã. Também, e eu sou isso. Então a fé cristã, a fé do cuiabano é muito forte. Eu sou como todo cuiabano, entendeu? Agora tem alguns aí que eu quis me referir que pela maldade explícita, porque quando você só prega o mal, quando você só agride, quando você só bate, você não pode ter pacto com Deus, né? Você não pode querer se fazer vender, fazer cara de paisagem e vender uma de vítima da sociedade de indignada. Não é. Por isso que eu te falei que vai ser bom. O tal do lobo você vai mostrar de ovelha. Lobo em pele de cordeiro. Você vai poder, na campanha, você vai poder mostrar quem tem moral para estar falando aí. Isso é importante. Essa campanha vai ser quente. Falando nisso, o senhor conseguiu enterrar essa semana uma CPI lá na Câmara, com muita briga na Câmara, inclusive de vereadores, inclusive um que é seu adversário, o Abílio, chegou a ser chamado de inútil lá na Câmara pela colega, que aliás é secretária e voltou à Câmara, me fugiu o nome dela agora. Luciana Zamproni. Zamproni. O senhor é um inútil, só sabe gritar, e eu acho que é isso mesmo também, mas enfim. Foi bom que você falou isso. Mas enfim, eu não acho que é assim que se faz política, né? Mas cada um na sua.
Como é que o senhor vai contabilizar isso politicamente, essa vitória na Câmara? André, eu não acho que foi até uma vitória a formação da Câmara. Enterrou de vez o negócio lá. Mas enterrou aquilo que já nasceu morto. A Câmara não tinha competência, agora falando como advogado e professor de Direito Constitucional, a Câmara não tinha competência para investigar, através de uma CPI, atos, certo? Lá na Assembleia. Supostos atos incompatíveis com o decoro do prefeito da capital quando ele era deputado estadual. Isso não existe. Foge. Entendeu? Isso foge. Então, mas, Emanuel, por que você não entrou na justiça? Exatamente porque eu sou o prefeito da capital. Por pura ética e por pura transparência, respeito à população cuiabana. Para a população não achar que eu estava querendo esconder alguma coisa. Para a população não pensar que o Emanuel está usando a força de prefeito para tentar esconder uma investigação, eu deixei. A Câmara poderia ter produzido muito mais em benefício da população, que tanto precisa, do que ficar rodeando o toco numa CPI que não tem nem a natureza, nem a competência original, né? Falando competência aqui como capacidade, entendeu? Falando competência aqui como atribuição e não como capacidade. Não tem nem a atribuição, certo? Investigativa daquela denúncia. Então, mas, em respeito à população cuiabana, para não achar que eu estava querendo esconder nada debaixo do tapete, eu não entrei com uma ação sequer. A Justiça mandou voltar. Não entrei com uma ação sequer. Todas as ações foram internas da Câmara, seja da oposição, seja da mesa diretora. Não entrei com uma ação sequer e ouvi os maiores absurdos, as maiores agressões, as maiores baixarias gratuitas, de baixo calão, de baixo nível, mas me mantive acima de tudo isso. Por quê? Porque Cuiabá está acima de tudo isso. O honroso cargo de prefeito da capital, que é para poucos, está acima de tudo isso. Cuiabá está muito acima do que personagens de moral anã, personagens pequenos, entendeu? Que não merecem a consideração da população cuiabana, mas deixa a população julgar. A melhor coisa que tem é a democracia, o respeito à vontade da maioria. A maioria vai se manifestar. E esse respeito toda a vida eu tive, e toda a minha vida, os cargos que eu ocupei, fora os cargos de confiança, alguns, né? Todos os cargos foram fruto do voto popular. Prefeito, quanto tempo nós temos já, Pedro? Eu tenho que sair. O que significa isso? Quase 50. Ah, quase 50. Quanto tempo? Fez assim. Tá bom. Treinar a linguagem de sinais do Vamos fazer linguagem de sinal. Você já fez as pazes com o Bezerra? Mas eu nunca briguei com ele. Mas ele brigou com o senhor. Pode ser, mas eu nunca briguei com ele. Eu respeito demais a biografia. Você também acha que ele é um imorrível? Você que é jovem. Você também acha, prefeito? O André é da minha geração. Não vai falar. O André é da minha Obrigada geração. pelo jovem. Mas você sabia que o Bezerra é o único político na atualidade, no exercício do cargo, que exerceu mandato nos 2 Mato Grosso? Sabia disso? É verdade. Isso eu não sabia. Não. É verdade. Ele foi deputado estadual em 1974, quando ele iniciou a vida pública dele, quando era um Mato Grosso só. Aí em 78, quando ele foi eleito federal, foi quando já dividiu o estado. Então ele é o único político em atividade no nosso estado que exerceu mandato nos 2 Mato Grosso. Representou Cuiabá e Campo Grande. Uma das maiores biografias da história de Mato Grosso. Já foi tudo. Então, é o líder do meu partido, um homem com experiência, com uma visão de mundo. Por isso é o cacique. Fora de série, então eu não brigo com ele. Por isso que eu Ele pode falei. até brigar comigo, mas eu não brigo com ele. Por isso que eu falei que ele é imorrível. Mas é isso. Mas ele chamou de ganancioso. Você está tentando fazer o Emanuelzinho lá em Várzea Grande. Como que eu estou tentando fazer? Olha Você é só. ganancioso. Mas agora o senhor quer criar o clã Pinheiro, Clã Pinheiro. uma familiocracia. Hipótese alguma. Primeiro, a minha história de vida, a minha convivência parceira, de amizade, de amor pelos meus filhos, que não difere de vocês e da população cuiabana no amor com os seus filhos, é de transparência, de democracia e de respeito. Certo? Eu não sou coronel, eu não imponho nada. Certo? Emanuelzinho é jovem, mas não é criança. Ele é do outro partido, eu sou do MDB, Emanuelzinho é do PTB. O PTB tem direito de montar, de construir o seu projeto na segunda cidade do estado, como o meu Mas MDB. aí se criou uma briga com os campos lá em Várzea Como o Grande. meu MDB tem o direito, mas não, eu continuo sendo amigo e quero preservar essa amizade de 6 décadas que meu pai começou com o seu Fiote e eu dei sequência com o Júlio e Jaime. Quero continuar, é respeito do espaço de cada um. O que acontece no campo fica no campo. Claro, o Emanuelzinho tem direito de criar uma força política alternativa para Várzea Grande junto com o seu partido, o PTB, que não é o meu partido é o MDB, certo? E junto com o grupo de partidos aliados, 5 ou 6, que estão no arco de aliança.
Falar que eu estou impondo é um desrespeito à história e à tradição política de Várzea Grande, que já projetou grandes políticos para o Estado, inclusive 2 governadores de uma mesma família, 2 irmãos governadores de fato inédito. Falar que eu estou impondo é um desrespeito à sociedade varzea-grandense. Uma sociedade politizada, crítica, gosta de política e sabe escolher. Então, falar que eu estou impondo, André, é desrespeitar o Emanuelzinho, que está fazendo um grande mandato de deputado federal e tem direito de seguir o seu caminho, independente do pai. Certo? Então, eu jamais imporia o Manuelzinho para ser candidato, como também não tenho direito de tirá-lo. Ele pontuando bem, liderando as pesquisas, eu vou tirá-lo só porque é meu filho. Eu não tenho direito de colocá-lo por ser meu filho, mas também não tenho direito de tirá-lo por ser meu filho. Então, é isso que as pessoas precisam entender, conviver com a democracia, o respeito. Agora, se eu pegasse o Elvis, o meu caçula, que faz medicina, falar, Elvis, agora é você. Manuelzinho já é federal, seu pai já é prefeito da capital, você vai ser candidato em Várzea Grande. Não, pai, não quero. Ele falou, não, vai ser você, vamos. Aí sim, eu estaria implantando a familiocracia. Não tem familiocracia nenhuma. Tem um jovem que está fazendo, que está sendo a revelação política do momento como deputado federal, certo? Que tem uma capacidade, uma humildade fora de série, uma articulação política muito grande e que quer apresentar uma proposta com esse grupo político, uma proposta alternativa para a nossa cidade industrial. Agora a decisão é dele. Agora, quer falar de Cuiabá? Aí é comigo. Mexeu com Cuiabá, mexeu comigo. Várzea Grande, em termos de candidatura, é problema do Emanuelzinho. Falou de Várzea Grande, é Emanuel Pinheiro Neto. É problema dele, do grupo político dele, do projeto deles que tem direito de fazer como o meu partido tem. Agora, quer falar de Cuiabá? Aí, ó, é Emanuel Pinheiro, pai. Aí sou eu com muito orgulho de ser cuiabano, de ser o prefeito dessa Você cidade não teve que maravilhosa. aconteça com ele lá o mesmo que aconteceu com o Murilo Domingos, se não me engano, em 92, ele tentou ser candidato aqui com o Dante. Ele foi candidato Ele quer com o Dante. atravessar a ponte, não sei o quê, aí queimaram o Murilo Domingos. Você não teve que lá na Várzea Grande aconteça mesmo? Em que sentido, André, você fala? Das pessoas saírem com essa, tentarem empregar nele essa pecha, não, o cara é cuiabano, o cara não é de Várzea Grande. Vamos votar num Ele foi muito bem forasteiro. votado, ele teve uma expressiva votação em Várzea Grande e ele vai ter que conquistar o coração da cidade de Várzea Grandense, ele vai ter que enfrentar isso, vai ter que enfrentar as críticas. Eu disse, mas Deus é muito maduro, é muito humilde, é muito evoluído, ia ser padre, entendeu? Tem uma missão em servir, não serviu no sacerdócio, mas está servindo no outro sacerdócio da política. Então ele vai enfrentar isso. Ele é maduro o suficiente. E o que eu puder ajudá-lo como pai, como parceiro e amigo, ele vai ter meu ombro aqui para dar toda a força para ele. Mas a decisão e as consequências dessa decisão são deles, até para ele amadurecer. E eu tenho certeza que ele vai conquistar o coração do Várzea Grandense. Mas o Emanuel vai lá dar uma força? Mas não tem nem tempo. Não tem nem tempo. Quero saber se vai ter. Falando em tempo, para pegar esse Estamos gancho aí, sendo cobrados. olha só, Falta a tempo. sua Eu assessora vou de ficar imprensa, full time em Cuiabá. Patrícia Neres, mandou Minha vida é Cuiabá. Mas mandou um me WhatsApp ajuda. aqui, ó. Me ajuda, temos que encerrar. É, eu O tô prefeito gravando. tem agenda de gravação. Isso. Ô, Patrícia, André está te respondendo. Já vamos encerrar. Mas, Patrícia, só fechando isso, eu não vou. Meu vai dar compromisso é tempo. com Cuiabá, não vai dar tempo. O meu compromisso é com Cuiabá. já tem uma hora aí de entrevista? Eu sou candidato. Faz isso. Quase. Chegando lá, a gente falou em uma hora, né? Enfim, vamos encerrar, mas assim, eu preciso falar de uma única obra que nós não falamos ainda. Qual? Que também tem Famoso sido Vai cobrada. Levar Tempo. É, VLT. isso mesmo. Eu me lembro você aqui nesse mesmo estúdio, candidato a prefeito, você falou, eu resolvo. Faço uma PPP, desde que passem para a prefeitura a incumbência de terminar, eu termino através de uma PPP. Você não conseguiu fazer isso, não te passaram a obra, está judicializada, você meteu grama no canteiro, plantou árvore de novo e aí enterrou o VLT. Ou Não. o Iabani ainda pode contar, ou sonhar com isso. Eu não enterrei o VLT, eu urbanizei a minha cidade. Sim. Eu embelezei a minha cidade, deixar aquele Por mim, se buraco, passava o trator lá e abria a avenida. deixar aquele Nem buraco a plantava céu grama. aberto nas duas principais avenidas da cidade, dois lindos corredores Ridículo. comerciais, residenciais, as avenidas mais lindas de Cuiabá, Prainha, CPA e Fernando Corrêa da Costa. Aquele ar de cidade abandonada, de cidade largada, de cidade pós-guerra,
tudo Acabou. arrebentado, Acabou. horroroso, arrebentou com a cidade. Falei, não, pô, eu dei um prazo. Não resolveram, Passo eu pra torta. urbanizei a cidade, numa parceria com iniciativa privada, todo o gramado e toda a urbanização é com material removível, ou seja, não vai comprometer o VLT. Ah, o VLT vai vir daqui a 3 anos. O VLT roda no chão, põe o trilho e pode acabou. tirar aquilo lá, pode tirar as placas de gramas, pode tirar as palmeiras, pode tirar os ipês e levar e implantar em outro ponto da cidade. Agora, o que eu não podia deixar, como gestor, que zelo da cidade, eu tenho um olhar clínico, tem muitas coisas na cidade que eu sei que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer. Agora, na minha cara, você acha que eu vou achar normal uma cidade rebentada daquele jeito? No mínimo, olha, é como você arruma a sua casa, é como você arruma, você como dona de casa, arruma lá, pô, tá, arrebentou uma parede, arrebentou alguma coisa da sua casa, você vai lá, arruma, fica bonitinho, pra você viver, pelo menos de forma decente com a sua família. E Cuiabá é uma grande casa, um grande lar, que eu zelo e cuido dos seus moradores, para que vivam numa cidade cada vez melhor para se viver. Então, o que eu fiz foi isso, eu urbanizei, desculpando o termo, aquela nhaca que fizeram com Cuiabá na gestão passada, entendeu? Você ia falar na gestão merda, passada, pode falar, não tem fizeram problema. aquela nhaca, um desrespeito. Agora, o VLT, sou a favor e continuo sendo a favor. É a modernidade, é a energia. Você acredita é a nisso energia ainda? limpa, Vai vir. é a sustentabilidade, é o transporte. É o transporte do novo milênio, é a comodidade, o respeito, o conforto para o usuário, entendeu? É a rapidez, é o mote do desenvolvimento econômico, que por onde passar o VLT, o desenvolvimento econômico virá atrás. Então é a modernidade que Cuiabá e Várzea Grande tanto precisam, mas é de responsabilidade estadual, federal e exclusivamente estadual. Então, por isso que eu disse, não se resolve o VLT sem conversar com os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande e ver como juntos podemos resolver esse problemão que se transformou o VLT, que era para ser a revolução no conceito de qualidade de vida e de transporte de pessoas nas duas maiores cidades do estado, da região metropolitana. Mas, enquanto não houver a vontade política do governo do estado, nada vai andar. Você fez bem, fez melhor do que Várzea Grande, que largaram aquela nojeira lá. Criando rato, barata, coisa cobra, horrível, dengue, uma mosquito. impressão ruim. Horroroso, né? Você desce no aeroporto, parece descer em Cabul, né? E causa acidente. E causa acidente e morre gente também. Tá bom pra você, dona Márcia? Tá bom pro senhor, prefeito? Tá muito bom, Alguma agradeço coisa que nós muito. não falamos que o senhor queira falar? Não, eu não pedi o seu voto, eu não pedi o voto a Márcio, eu queria pedir, Pida, pode aqui dar. de toda a sua equipe, pedir o voto de confiança. Vocês são de Cuiabá, vocês amam a cidade como eu amo, e vocês, como cidadão cuiabano, viram a transformação, pelo menos eu tenho certeza disso, de Cuiabá nos últimos 3 anos e 9 meses. Obras, ações, projetos, programas palpáveis, vistos tanto no centro como nos bairros. Quanto mais distante o bairro de Cuiabá, mais eu faço questão da gestão Emanuel Pinheiro estar lá presente para promover a justiça e a inclusão social. Como eu disse no começo da entrevista, uma gestão que é para todos, sem discriminação, mas que prioriza os mais humildes, que prioriza aqueles que confiaram em mim. Então peço o voto de vocês, já posso finalizar? Pode. Peço o voto de todos aqueles que acompanharam a nossa entrevista, Emanuel Pinheiro e José Roberto Estopa, número 15, prefeito de Cuiabá, com o compromisso da mudança que se instalou em Cuiabá desde o primeiro dia do meu mandato, é que essa mudança vai continuar e vai avançar. A marca da nossa gestão foi entregar muito mais do que prometemos. Eu prometi um novo pronto-socorro de Cuiabá e entreguei o maior hospital do estado. Hospital padrão, hospital privado para a população SUS, para os mais carentes, para os mais humildes. E dentro dele funciona um novo e moderno hospital da capital. O novo e moderno pronto-socorro da capital. Prometi entregar a UPA Verdão, está entregue e serviu para ajudar no combate, no enfrentamento à Covid-19. Prometi entregar a UPA Leblon, vou entregar daqui a menos de 30 dias, para fechar o atendimento da atenção secundária, no pronto atendimento à população cuiabana. Prometi levar de 9 para 40 equipes de saúde bucal na atenção básica e já estamos em 43 na data de hoje, dia 30 de setembro. Vamos chegar mais do que aquilo que prometemos. Não prometi entregar viaduto nenhum e vou entregar 2 viadutos que vai mudar
a arquitetura urbana da nossa capital, modernizar e embelezar a nossa cidade, além de resolver problemas do trânsito e de mobilidade urbana, que vai dar mais qualidade de vida para a população. Não prometi o contorno leste, a maior obra estruturante da capital, está aí de vento em popa, integrando vidas, almas e esperanças numa região carente que precisava muito da presença do poder público na nossa capital. Quase um terço da população cuiabana que será atendida, 200 mil pessoas em mais de 50 bairros. Não prometi as estações de ônibus e entreguei estações, como eu falei aqui para vocês, que dignificam o usuário do transporte. Estação Alencastro, Estação Bispo Dom José, Estação Ipiranga, e está no nosso projeto. Se com a graça de Deus e com o voto de confiança do povo cuiabano fomos reeleitos, vamos levar esse conceito de estação para o CPA1, CPA3 e para o Cochipó. Não prometi mudar todos os abrigos de ônibus da cidade, estão mudando, se você está percebendo, do centro para os bairros, arrancando aqueles pau velho, torto, enferrujado, unindo os pontos que valorizam a cidade, respeitam o usuário, respeitam o cidadão que anda de ônibus, todos eles com energia solar e com iluminação, para dar mais proteção no período noturno aos trabalhadores, às trabalhadoras que precisam trabalhar no período noturno ou nas altas horas. Não prometi entregar o kit escolar, dando dignidade aos 54 mil alunos da rede municipal de ensino, com uniforme escolar completo, tênis All-Star, short, sainha, camisa, blusa, mochila, certo? E estou entregando, não prometi entregar o kit material escolar, e estou entregando o kit material escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino. Prometi fazer a licitação do transporte coletivo e fiz, que foi, aliás, prometida por vários ex-gestores. Então, prometi valorizar o servidor público e pagar o salário em dia com a RGA. Salários pagos rigorosamente em dia, no último dia útil do mês, quando não foi antecipado. A RGA paga religiosamente e avancei pagando todas as conquistas e os direitos, incorporando ao salário dos servidores públicos municipais, além dos PCCS de 11, 12 categorias dos nossos servidores públicos municipais. Prometi fazer o mercado do Porto, está lá, uma obra lindíssima, extraordinária, que será entregue em poucos meses, que requalificou, reconstruiu o mercado do Porto, ícone da nossa gastronomia, da nossa cultura e da nossa sociedade. Não prometi entregar a orla do Porto 2, está lá sendo feita e será entregue em breve. Prometi fazer o maior programa de pavimentação asfáltica de Cuiabá, e o Minha Rua Asfaltada se transformou no maior programa de pavimentação asfáltica da capital, onde Cuiabá é um canteiro de obras, e obras de qualidade, com asfalto, meio-fio, com drenagem, meio-fio e calçada, asfalto de qualidade, trazendo dignidade, cidadania e respeito à população cuiabana. Não prometi fazer muitas coisas, mas fiz por amor a Cuiabá, por amor à nossa gente, por saber que Cuiabá merece, que a população cuiabana merece e precisa. Prometi fazer a hora estendida na educação e fiz, mas não prometi fazer na saúde. Levei para a saúde a hora estendida para privilegiar o trabalhador. Não prometi o climatizar e humanizar na educação, e climatizei todas as salas de aulas, já levei para a saúde, que também não tinha prometido. Todas as unidades de saúde, não é só sala de médico que tem ar-condicionado, não. A recepção e todos os ambientes também têm ar-condicionado. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Uma gestão que entregou muito mais do que prometeu, e é a marca da gestão Emanuel Pinheiro. Amor a Cuiabá, realizar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque vivemos nessa terra, estamos nesse mundo para ser felizes, para viver em dignidade, com a nossa família, com os nossos filhos. Para isso eu fui eleito prefeito de Cuiabá, e por isso trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, para realizar o seu sonho, para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Sendo reeleito prefeito da capital, peço o seu voto e o voto da sua família, para que essa mudança continue e avance na nossa capital, para que essa gestão humanizada, de um gestor humano, que gosta das pessoas, que administra para todos, que privilegia, que prioriza os mais carentes, os mais pobres, possa dar sequência e entregar obras tão importantes para melhorar a vida da nossa cidade, para melhorar a qualidade de vida do cidadão, do mais humilde ao mais abastado, sempre priorizando o olhar mais carinhoso e mais acolhedor para quem mais precisa. Então, para isso, votem nesse gestor experiente,
com condições e maturidade para enfrentar crises, para enfrentar obstáculos, preparado para discutir, segurou a onda da pandemia e preparado para debater o pós-pandemia, com um grande programa de geração de emprego e renda para a nossa capital, que será a pauta do próximo mandato, além de uma grande articulação política, porque Cuiabá precisa de um prefeito equilibrado, maduro, responsável, sereno, responsável e sereno para tomar grandes decisões e preparar a Cuiabá do futuro, que está na nossa Agenda 21, a Cuiabá 2050, pensar e concretizar a Cuiabá dos próximos 30 anos. Para tudo isso, conto com o seu voto para Emanuel Pinheiro e José Roberto Estopa, número 15, prefeito da capital. Muito obrigado. Tá bom, prefeito. Obrigado. Me traz a caneca aí do prefeito. É uma caneca para cada ano de mandato seu, né? Você já tem lá. Pô, já tem um monte de caneca do Conexão Poder. Que bom, isso é um prazer. Não, mas vamos lá para o seu gabinete. Obrigado. Espero que faça bom uso, bom proveito, que quando eu for lá no seu gabinete eu a vejo lá no lugar de destaque. Né? Sem dúvida. Muito obrigado, André. Prefeito, obrigado. Márcia. Quero lembrar Obrigado vocês a todos. aí que a gente está aqui sem máscara, né? Enfim, eu já Mas todo tenho mundo imunidade, distanciamento, porque já tive isso aí, tenho a imunidade alta sobre isso, não transmito mais, segundo os médicos. Também não pego. A Márcia está a quase 2 metros do prefeito, por isso que eu estou aqui no meio, então não há problema. Senão os lacradores de plantão vão começar a encher os nossos saquinhos. Né, prefeito? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Boa sorte. Opa! Dá bom aí. Dá logo. Vamos lacrar, não, né? Gente, obrigado. Até a próxima, prefeito. Obrigadão. Boa sorte para o senhor. Obrigado. Muito obrigado, Valeu. gente. Prazer. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E